Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro deste sábado e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas do nosso gigante da colina. Ontem 3 partidas deram andamento à 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 6 jogos fundamentais para o Vasco da Gama, de 3 adversários, hoje diretos pelo retorno à elite do futebol brasileiro. A gente vai trazer todos os detalhes desta 26ª rodada, falar também sobre a partida de amanhã do Gigante da Colina contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova, um Vasco cheio de novidades, cheio de modificações, falar também sobre semana que vem, representante da 777 desembarcando no Rio de Janeiro para finalizar o processo de criação da Sociedade Anônima do Futebol Vasco da Gama e também falar sobre Juan Pablo Vojvoda, o grande nome do Vasco para a temporada de 2023. Ontem teve por parte do presidente do Fortaleza um pronunciamento sobre a sua permanência para o ano que vem. A gente vai falar sobre isso e será que o presidente falou sobre Vasco da Gama? Para que você saiba, é claro, fique ligado até o final do vídeo. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o nosso canal, o canal do Gigante, canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo, já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. A gente quer muito chegar aos 68 mil inscritos e falta pouco, torcedor. Mas para isso precisamos, é claro, da sua ajuda. Então se inscreva, aqui embaixo também deixe seu like para ajudar na divulgação desse vídeo, colocar uma meta aí de 2.000 joinhas e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você sempre fique muito bem por dentro de tudo que acontece dentro do nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, eu já quero iniciar aqui falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Pois ontem, 3 partidas aconteceram desta 26ª rodada, mas ela iniciou lá na última terça, dia 23 de agosto, com a partida entre Sport e Chapecoense na Ilha do Retiro. O Sport venceu essa partida. Na quinta também ocorreram 2 outras partidas. Vila Nova empatou com o Sampaio Corrêa e o Novo Horizontino empatou com a Ponte Preta. Porém, ontem foram as 3 partidas principais dessa 26ª rodada, se tratando de adversários que brigam com o Vasco diretamente pela elite do futebol brasileiro, pela vaga no G4 da Série B. O Brusque enfrentou a equipe do Londrina em casa e foi derrotado. O Londrina venceu a equipe do Brusque. O Grêmio enfrentou a equipe do Ituano na Arena do Grêmio e também foi derrotado pelo placar de 1-0, e o Cruzeiro venceu o Náutico por 4-0 jogando em BH, lá no Independência. E esses resultados foram benéficos, pelo menos um deles, para o Gigante da Colina. A derrota do Grêmio. O Grêmio acabou perdendo para o Ituano. O Ituano é um clube que está ali na briga pelo G4, mas não é um adversário considerado direto. E a derrota do Grêmio foi benéfica, porque em caso de vitória, o Vasco ultrapassa o Grêmio na tabela. Sobre o Londrina, ele acabou vencendo, ou seja, ultrapassou o Sport, chegou à 5ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, ou seja, a distância hoje do Vasco para o 5º colocado, que já foi de 8, de 10, de 12 pontos, hoje é apenas de 4 pontinhos de diferença. O Cruzeiro, com a vitória, chegou a 57 pontos, está a 15 pontos de distância do Vasco da Gama e a 19 pontos de distância do 5º colocado, uma equipe que, na minha opinião, já subiu, precisa aí de mais 2 vitórias em muitos jogos, em 14 partidas, para confirmar o acesso. Então o Cruzeiro hoje é o primeiro time que garantiu acesso à elite do futebol brasileiro. Sobre a situação do Vasco, com a vitória do Londrina, ficou numa situação bastante delicada. Está, como acabei de trazer para vocês, a apenas 4 pontos de distância para o Londrina. Encara no domingo, amanhã, uma pressão na Arena Salvador. Todos os ingressos esgotados, o Bahia com poucos jogadores desfalcados, no caso, com poucos desfalques para essa partida, pois não tem nenhum atleta suspenso, apenas um jogador lesionado que vai desfalcar, mas fora isso, vai com força máxima, time completo para enfrentar o Gigante da Colina e em busca da vitória. Caso o Bahia vença, abre aí 6 pontos de diferença, aliás, 5 pontos de diferença para o Vasco e 7 pontos de diferença para o atual 5º colocado. E caso o Vasco não perca e veja os times que estão atrás dele ganhando, como o próprio Tombense, que encara aí
a equipe do Guarani no sábado, hoje às 11 horas da manhã, pode acabar essa 26ª rodada apenas a 3 pontinhos de distância do quinto colocado em caso de derrota e vitória da Tombense. Então é uma situação preocupante. Esse jogo de amanhã contra a equipe do Bahia, com todo respeito às palavras que eu vou usar, é aquele famoso ditado: é vida ou morte. Se o Vasco vencer, tá bem na competição, pode abrir aí 7, 8 pontos de distância do atual quinto colocado, dependendo do resultado da Tombense. Mas se perder, pode voltar a ser aquele time que não traz confiança, aquele time que não dá garantia. E se o Vasco sair do G4 da Série B neste momento da tabela, com a pressão que o Vasco tem, ficará muito difícil de no final do ano juntos comemorarmos o acesso à elite do futebol brasileiro. Então esse jogo contra o Bahia, volto a repetir, é vencer ou vencer, é vida ou morte, é um jogo que ou vai levar o Vasco ao céu, já que ultrapassa o Grêmio e ultrapassa o próprio Bahia, né? E faz com que o Gigante da Colina termine essa rodada na segunda colocação, ou leva o Vasco ao, de fato, inferno, na gíria do futebol, pois faz com que o Vasco, em caso de vitória da Tombense, possa terminar essa 26ª rodada apenas a 3 pontos de distância do quinto colocado. Então, é um jogo fundamental. Amanhã é aquele jogo que todos nós sempre falamos da Série B do Campeonato Brasileiro. É a final, é a decisão. O Vasco tem que conquistar a vitória e trazer esses 3 pontos para o Rio de Janeiro. Não há outro resultado, empate, derrota, positivo, que senão a vitória diante do Bahia na Arena Fonte Nova. Então, é vencer ou vencer. O Emílio Faro ontem levou o elenco a campo pelo último treinamento no CT Moacir Barbosa. Inclusive, durante o treino podemos, ver aí nas imagens que estão aparecendo para vocês, o Eric Marcos, um dos grandes destaques da categoria Sub-20, esteve presente no treinamento, no centro de treinamento Moacir Barbosa. Além disso, também o retorno do Gabriel Peck, Marlon Gomes, confirmado para essa partida de amanhã diante da equipe do Bahia. E o elenco chegou ontem mesmo em Salvador e treinará na tarde desse sábado, já na região da partida, visando o jogo de amanhã contra a equipe do Bahia. O Bahia também bastante focado, a gente trouxe algumas informações sobre o rival, sobre o adversário no Boa Noite Gigante, dessa última sexta-feira. Então, se você ainda não deu uma olhada, corre lá para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Mas é uma partida essencial. O Vasco vai com novidade. Expectativa é que pelo menos o Raniel, Nenê ou Alex Teixeira saiam do sistema ofensivo. Foi através de conversas entre departamento de futebol e comissão técnica, definindo que não há condições do Vasco jogar com essas 3 peças no setor ofensivo pela perda de força de marcação, o poderio defensivo que esses 3 acabam fazendo com que o Vasco não tenha com eficiência durante as partidas, principalmente como foi na última quinta-feira diante da equipe do CSA em Alagoas. Então, com isso, uma dessas 3 peças, ou o Raniel, ou o Alex Teixeira, ou o Nenê, vai sair para dar espaço ao Figueiredo, ou ao Ignaldo, ou ao Gabriel Peck, depende do que o Emílio Faro quer fazer com o elenco esmaltino para esse jogo de domingo diante da equipe do Bahia. Não será uma partida fácil, clima de decisão para o nosso Gigante da Colina. Você tá confiante, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E antes de entrar no assunto sobre Juan Pablo Vojvoda, que temos informações importantes para você, torcedor vascaíno, rapidamente só falar o que eu trouxe para vocês lá no início do vídeo. O Vasco ontem teve aí registrado a Vasco SAF na CBF, agora o Vasco está oficializado como uma sociedade anônima do futebol e os próximos passos são a conclusão da transferência dos ativos, no caso jogadores e funcionários, para essa nova empresa com um novo CNPJ Vasco SAF e também a venda de 70% das ações da Vasco SAF à empresa norte-americana 777 Partners. E a partir dessa venda, o Vasco vai receber os 120 milhões de reais em investimento. O fim dessa transação deve acontecer até a próxima quarta-feira, dia 31 de agosto, quando os representantes da empresa norte-americana chegarão ao Rio de Janeiro com uma comitiva formada pelo Josh Wander, sócio fundador, Juan Kniegas, diretor de entretenimento da empresa norte-americana, também o Nicolas Maia, chefe de operações, e o Don Dressfield, CEO da 777 Football Group. Eles 4 se juntam aí a uma equipe que hoje já faz parte da Vasco SAF, já é do corpo da Sociedade Anônima do Futebol Vasco da Gama,
que estão atualmente aqui na cidade carioca. No caso, o CEO Luiz Melo, o diretor esportivo Paulo Brax e o novo contratado diretor financeiro Luiz Barbosa, um profissional bastante renomado, que a gente já vem trazendo algumas informações sobre ele nos últimos vídeos. Então o Vasco está se preparando, o Vasco está se estruturando e agora, de fato, o que falta para que todo esse projeto da Vasco SAF venha a ser realizado com excelência é o acesso no final desta temporada, para que já no ano de 2023 o Vasco possa ter um Vasco forte, sólido, né, com uma base de fato com relação a elenco, a time, a dinheiro até mesmo, né, com relação às premiações da Série A do Campeonato Brasileiro. O investimento é necessário esse acesso, então a gente torce para que dê tudo certo e inclusive a própria 777 possa ajudar esse elenco a subir no final desta temporada. Você tá confiante, torcedor? Você é a favor da SAF? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E agora, para finalizar o vídeo, rapidamente, falar sobre Juan Pablo Vojvoda, porque temos novidades se tratando do técnico argentino. Hoje ele tem contrato com o Fortaleza até o final do ano, até o final de 2023, e ficará livre, aliás, até o final de 2022, e ficará livre em 2023. Em reuniões, foi definido. É o nome do projeto para o ano de 2023 da Vasco SAF. É o preferido da 777 Partners. Porém, hoje ele ainda tem contrato. Ficando livre ano que vem, as coisas podem avançar e ele pode fechar com o Gigante da Colina. Inclusive, segundo informações, o próprio Vojvoda, mesmo ainda não tendo recebido nenhum tipo de proposta, nem interesse por parte do Gigante da Colina, já foi até a diretoria do próprio Fortaleza e deixou bem claro: eu vou ficar até o final do ano, independente da oferta que chegar a mim, para dar certa segurança à diretoria do Leão do PC. E ontem, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, em entrevista coletiva à Rádio Verdes Mares, deu aí um entender sobre a situação do Juan Pablo Vojvoda. Ele comentou sobre os planos do Leão para o restante da temporada e o desejo de permanência do técnico argentino. E, inclusive, ele disse o seguinte, abre aspas: o primeiro passo é dentro de campo, de garantir a permanência e o calendário. Podemos ter a Sula, é possível, já que podem até ir até 15 times do Campeonato Brasileiro, como o ano passado. É fundamental a permanência, falei para ele, no caso para o Vojvoda. O momento, mas temos de esperar. Ele sabe do nosso desejo, acho que ele quer permanecer, seduz ele a história do projeto. Ontem estava olhando o hotel, pensamos em estrutura juntos. Temos o desejo que ele fique e em uma negociação ele deve dar preferência ao Fortaleza. Mas o próprio Marcelo Paz em nenhum momento confirmou a permanência do Vojvoda para 2023. Apenas deixou bem claro que é um desejo do Fortaleza, é claro, a permanência do técnico argentino, mas até o momento nada garantido. Falta o Vasco sentar, conversar, mostrar também o projeto da Vasco SAF, que com toda certeza será muito interessante e cabe também ao Vojvoda aceitar o projeto do Gigante da Colina. Qual será o melhor para ele? Permanecer no Fortaleza ou fechar com o Vasco? O certo é, há um interesse, e não à toa o presidente ontem do Fortaleza quis deixar bem clara essa situação e foi até a imprensa dar o seu posicionamento. Você acha que o Vojvoda é o nome ideal, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo desse sábado, e ainda hoje retornaremos na parte da tarde com Boa Noite Gigante. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações Vasco.